Minha amiga e meu amigo, a gente tem visto que nesses últimos dias, na ânsia de promover a perseguição aos apoiadores de Bolsonaro, a direita conservadora desse país, os ministros do Supremo Tribunal Federal, parte do sistema que escraviza esse Brasil há décadas, por que não dizer há séculos, estão tomando medidas extremamente perigosas. Algumas medidas são tão antipáticas, tão à revelia da lei, que até pessoas, juristas, parlamentares, não muitos, mas de esquerda, estão criticando esse comportamento, criticando essas decisões. E o caso mais chama atenção é o fato de ter inserido Bolsonaro nesse inquérito fajuto, sem razão de existir, o chamado tentativa de golpe. E como se não bastasse, no decorrer dessa semana, para ser mais preciso, nesse último dia 21, sexta-feira, a gente viu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na condição de relator, votar pela prisão da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Aquela senhora do batom, o perdeu mané, a frase escrita em uma estátua feia, diga-se de passagem, estatuazinha feia, diga-se de passagem. Frase que é de autoria de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente Barroso, que quando estava passeando em Nova York, questionado por um brasileiro sobre o processo eleitoral, ele virou para esse brasileiro, num tom de arrogância e deselegância, e falou: perdeu o mané, não amole. E a frase perdeu o mané vai se eternizar. E foi isso que ela escreveu. A escrita saiu com água e sabão e não teve trabalho. Eu acredito que levaram ali uns 15 segundos para removê-la, mas mesmo assim, condenada a 14 anos de prisão. E já está há 2 anos presa. Isso é loucura, senhoras e senhores. Isso é desumano. Isso é desumano. Pegar uma senhora, cabeleireira, trabalhadora, casada, com residência fixa, mãe de 2 crianças, menores de idade, e tacar no cárcere dessa forma, isso é desumano. O Brasil inteiro está vendo isso. E todo mundo que tem uma noção de decência, um pingo de humanidade no coração, está reprovando esse julgamento, mas o ministro Alexandre de Moraes, na sua cabeça, que só um psiquiatra para explicar, ele está fazendo a coisa certa. E o pior, tem ministro, aliás, os ministros da segunda turma, todos vão caminhar com ele. O Flávio Dino já deu voto, seguindo o relator, seguindo Alexandre de Moraes, confirmando os 14 anos para Débora. Bolsonaro, senhoras e senhores, nem do Brasil estava. Nem no Brasil estava. O que se viu de Bolsonaro dias antes dele viajar para os Estados Unidos foi usando as redes sociais e os eventos oficiais para dizer para as pessoas que não fizesse nenhum algo que viesse depredar, que viesse fugir da ordem. Todos têm o direito de se manifestar mais pacificamente. E ele ressaltou ainda mais: nós somos diferentes da esquerda. Nós não podemos fazer o que a esquerda faz, ou seja, quebra-quebra. E foi inserido nesse inquérito. Foi inserido por quê? Porque o sistema tem como objetivo, na cara dura, à luz do dia, tirar Bolsonaro do jogo político em 2026. E eles estão apostando tudo nisso. A gente está vendo a Débora.
Débora era para ser julgada na primeira instância. Ela não tem prerrogativa de foro, não tem mandato, não tem nada. É uma cidadã, uma cabeleireira. Era para ser julgada na primeira instância. No entanto, está sendo julgado na última. Vai recorrer a quem? Sobre a arbitrariedade que ela está sofrendo. Meu irmão, minha irmã, independente de você ser de esquerda ou de direita, bolsonarista ou lulista, bota a mão na cabeça. Isso não é correto, isso não é justo, isso não é humano. Não é humano. Alexandre de Moraes só encontra guarida aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Ao redor do mundo ele já é conhecido e alvo de chacotas. Tanto é que ele pediu a extradição do Alan dos Santos nos Estados Unidos. O governo americano falou: não, você está louco, isso não existe. O que você fala não é crime, é liberdade de expressão. Não atendeu. Alexandre de Moraes solicitou que a Interpol inserisse o nome de Alan dos Santos na lista vermelha, ou seja, o colocando como procurado. A Interpol analisou e entendeu que não existe razão para tal. Disse não, Alexandre de Moraes. Oswaldo Eustáquio está lá na Espanha. Alexandre de Moraes pediu a sua extradição. O governo da Espanha, que é de esquerda, o governo da Espanha é de esquerda, analisou e falou que não tem razão. Que Oswaldo Eustáquio vai ficar lá enquanto ele quiser, porque ele não cometeu crime algum e a acusação que pese contra ele lá é tido como liberdade de expressão. Então, o senhor Alexandre de Moraes, por enquanto, só está encontrando guarida aqui no Brasil para fazer as suas maldades. Mesmo assim, a gente está vendo alguns veículos de comunicação de esquerda, tradicionalmente de esquerda, que já estão acordando para a realidade. Tardiamente, mas estão acordando. Porém, melhor tarde do que nunca. O Estadão soltou no dia de hoje, no seu jornal, uma editorial, na coluna Opinião, criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, de penalizar a Débora, de dar esta pena para a Débora, que nitidamente é absurda. Aí, meu irmão, essa senhora, por ter borrado uma estátua com batom, 14 anos. André do Rap saiu pela porta da frente do Palácio da Justiça porque um ministro, amigo de Alexandre de Moraes, o colocou em liberdade. E um detalhe, devolveu a ele todos os bens apreendidos. Exemplo, um helicóptero adquirido com dinheiro do crime. No mesmo dia em que Alexandre de Moraes estava articulando a condenação de Débora Rodrigues Santos, Gilmar Mendes estava perdoando um envolvido na Operação Lava Jato, no esquema de 200 milhões de dólares. Então, senhoras e senhores, é complicado. Enquanto a gente vê a Débora dos Santos condenada a 14 anos, sem ter para onde recorrer, porque é Supremo Tribunal Federal, a última instância. A gente tem um desprazer de ver o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, leve, livre e solto, perdoado dos seus crimes, crimes que ele confessou sem coação, habilitado para concorrer à eleição e vai ganhar. E vai ganhar a eleição do deputado federal no Rio de Janeiro. E vai ganhar. Condenado a 425 anos e 26 dias de cadeia. Está solto. Vai ganhar. Porque o Rio de Janeiro, salvo raríssimas exceções, quando se trata de eleitor, é um canavial de otários. Aí, meu irmão, fica complicado.
Fica complicado. O crime organizado tomou conta do Brasil, está instalado em todas as instituições. Não existe um único palmo de terra nesse Brasil de dimensão continental aonde o crime não domina. O Estado é fraco. Se o Supremo Tribunal Federal usasse 5%, apenas isso, do rigor contra o crime organizado, como está usando com os presos políticos e reféns do sistema envolvidos nos atos do 8 de janeiro, os bandidos já têm medo de agir e fazer o que fazem. Mas tudo isso, essas prisões absurdas, essas perseguições, morte no cárcere, censura, multa, é para tentar intimidar os brasileiros. De forma que eles ficam amedrontados e abandonem Bolsonaro. Só que para desespero do sistema, para desespero dos ministros, o efeito está sendo contrário. Quanto mais persegue, mais força, e ao lado do pessoal, ao lado de Bolsonaro, os brasileiros ficam. E eles ficam desesperados porque já tentaram de tudo para fazer frear o despertar patriótico da nação brasileira e não conseguem. Já fizeram de tudo para tentar apagar, arriscar do mapa Jair Messias Bolsonaro e não conseguiram. Agora estão num julgamento estranho, com claro objetivo de prendê-lo. Só que tem um detalhe. O mundo já sabe das pretensões do sistema. O mundo já sabe das pretensões de muitos, vamos dizer todos os ministros, porque ali quem não faz a maldade pela ação colabora com a maldade pela omissão. Não se salva ninguém. Esses ministros acham mesmo que não vai ter troco? Eles acham mesmo que o que eles estão fazendo não terá consequências? Talvez aqui no Brasil não, porque está tudo aparelhado. Está todo mundo com o rabo preso. Está todo mundo mais cagado que pau de galinheiro. Estão se protegendo. Mas eu sou muito otimista. Eu acredito que o revés vai vir de fora. Dos Estados Unidos, talvez. E não vai demorar muito não, senhoras e senhores. Não vai demorar muito não. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, tomou uma pancada no dia de ontem. O governo americano, a administração Trump, decretou a proibição dela entrar nos Estados Unidos. Mas aí alguém pergunta, mas que diferença ficar se entrar nos Estados Unidos? A questão é que não é só Estados Unidos. Muitas nações ao redor do mundo, aliadas dos Estados Unidos, também vão adotar essa medida. O Brasil hoje está terrível. Alexandre de Moraes e sua turma, entenda-se ministros, não colocou no banco dos réus só a Débora e Bolsonaro, não. Eles colocaram no banco dos réus o próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje está condenado ao fracasso, à falência, em ver o seu bom nome na lama e sem credibilidade perante a opinião pública, lamentavelmente. A condenação da Débora é 14 anos, absurda. Mas talvez a condenação que eles impuseram ao Supremo Tribunal Federal, que está no banco dos réus, eu repito, seja secular. Vai demorar tempo para voltar a ser o que era antes. Se voltar. Eu acredito muito que, em especial, aqueles homens de linha de frente do pelotão da maldade, como Alexandre de Moraes, Gonê, Flávio Dino, delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, e outras figuras
que a gente não sabe o nome, mas está ali nos bastidores fazendo a maldade, juízes auxiliares dos ministros, esses vão pagar um alto preço. Um alto preço. Alexandre de Moraes, não sei o que ele pensa, se é que pensa, mas esse homem está na iminência de ter uma vida muito mais desgraçada e miserável do que é. Olha, eu aposto com qualquer um. Quem quiser apostar comigo, eu tenho fichas para apostar. Que a punição para Alexandre de Moraes virá em questão de dias. Grava isso. Grava isso. Hoje é 22 de abril de 2025. A punição dele é questão de poucos dias, não é semana e nem meses. E arriscaria dizer mais, que a lei que vai ser imputada contra ele é a Magnitsky, que vai arruinar a vida dele. Talvez ele sabe disso. Talvez ele sabe. Mas não tem como voltar atrás. Talvez ele sabe. E não volta atrás na esperança de que outros ministros venham com ele para onde? Para o buraco. Porque ele entende que se cair sozinho no buraco é ruim, mas se cair junto, se conforta. Eu fico me perguntando, delegado Fábio Chor, delegado da Polícia Federal, deve ter estudado horrores para passar no concurso, para chegar aonde chegou. Aí aceita fazer um tipo de serviço questionável para o ministro Alexandre de Moraes e agora vê a sua carreira sob risco. Talvez essa gente que está promovendo essa maldade, Alexandre de Moraes e outros, não iriam sofrer uma reprimenda, ainda que vindo de fora, se o Trump não ganhasse a eleição. Se o presidente eleito nos Estados Unidos, a presidente, fosse Kamala Harris, aí sim eles iam continuar fazendo a maldade e até dobrar a carga de maldade. Só que a coisa virou, o chicote mudou de mão. Fala-se muito em lei Magnitsky, e eu tenho orientado aqui, explicado. Essa lei ela é terrível, ela é conhecida como pena de morte financeira. Os alvejados por ela não pode ter conta bancária, não pode ter cartão de crédito, não pode ter nem Netflix. Sabiam disso? Não pode chegar no McDonald's, como fazer um lanche, passando o cartão. Se for, tem que ser dinheiro vivo. E o pior, senhoras e senhores, se não pode ter conta bancária, como vai receber o pagamento no final do mês? Não pode. Em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. E nem no Brasil. Não pode receber nem pagamento. Não pode viajar para fora do Brasil. E a pergunta que eu faço, como é que fica o seu Gilmar Mendes, por exemplo, que trabalha aqui no Supremo Tribunal Federal, trabalha entre aspas, e mora em Portugal. A situação está se desenhando, está se funilando, o cerco está se fechando para esses camaradas e eles, em vez de botar o pé no freio, eles estão dobrando a aposta numa atitude desesperada. É bem verdade que eles não têm como voltar atrás. Não tem. Eles têm que ir de qualquer forma, nem que se esborrache lá na frente. Mas que fosse de uma maneira mais suave. Não, estão dobrando a aposta. Inclusive, no decorrer dessa semana, para ser mais preciso, último dia 20 desse mês, Alexandre de Moraes comprou mais uma vez briga com os Estados Unidos, querendo que a plataforma X e a Meta, Facebook, dê os dados de Alan dos Santos para a Polícia Federal. E eles não vão dar. Ele está ameaçando de multar essas plataformas em 200 mil por dia. Olha só o grau de loucura desse cara. Olha o grau.
Daqui a pouco ele toma uma ripada, pensa que alguém vai segurar as mãos. Não vai. Eu diria, sem medo de errar, que aqueles aparentes aliados que estão do lado dele estão por alguma razão estranha, que no fundo, queria estar distante dele. Ele vai dar um abraço afogado nessas pessoas que estão fazendo ações a pedido dele, ações que a gente sabe, não precisa ser jurista e nem operador de direito para saber que são ilegais, completamente legais. Olha o que fizeram com Felipe Martins, meu irmão, assessor especial de Bolsonaro, que foi preso sob a alegação de que tinha viajado para os Estados Unidos quando sequer saiu do Brasil. E o pior, quem mandou prender sabia que ele não tinha saído. E o pior número 2, vamos dizer assim, falsificaram um documento nos Estados Unidos para atestar que ele esteve lá. Ou seja, crime internacional com cumplicidade de agentes americanos e brasileiros. Isso é extremamente grave e levado muito a sério nos Estados Unidos. Talvez teria-se a sensação de não dar nada se a coisa fosse a nível do Brasil, mas Estados Unidos. Trump está em cima e já identificou o agente responsável lá por essa falsificação. E eles querem saber dele, se é que já não sabe, a serviço de quem ele agiu. De mim que não foi. Então, senhoras e senhores, a situação não está legal. O Brasil está um verdadeiro caravançará, traduzindo, uma bagunça. E nós precisamos voltar à ordem. Nós temos aí o maior líder político do Brasil e um dos maiores líderes políticos do mundo, na iminência de ser julgado e certamente condenado, tornado inelegível, porque o sistema assim o quer. Enquanto que alguém, um certo senhor de nome Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 3 instâncias por atos de corrupção, com provas sobradas, é o presidente da República. Não podemos permitir que isso aconteça. Não. Situação extremamente delicada. Nós temos que contar agora, primeiramente, com Deus, com a misericórdia do governo americano, porque os crimes desse sistema também foi praticado lá, e é essa a nossa ponta de esperança. Porque está difícil. Está difícil. A gente está vendo aí os presidentes da Câmara, o presidente do Senado, tudo de rabo preso, foram jantar com Xandão e acabaram sendo juntados, foram para lá com um pensamento, voltaram com outro, foram para lá com um discurso e agora estão falando completamente diferente, já vão viajar com Lula para o Japão, e só Deus sabe o que eles vão tratar, vão conversar nesse voo daqui para lá. A nação mais católica e cristã do mundo, o Brasil, clama pelas mãos divinas. Deus não pode permitir que a maldade prevaleça, não pode. O nosso povo é muito cristão, aqui tudo tem um sinal de cristianismo, até os nomes dos estados, São Paulo, Santa Catarina e por aí vai. A adoração a Deus aqui é uma coisa fantástica. Adoração a Deus, adoração à pátria, adoração à Bíblia, adoração à bandeira. E é justamente por essa adoração, por não sermos radicais e nem seremos, que estamos pagando um alto preço. A gente está vendo o nosso povo sofrer, sendo humilhado. O Clezão perdeu a sua vida no cárcere, na condição de preso político. Será que ninguém vai responder pela morte do Clezão? Senhoras e senhores, é difícil. Agora vamos invocar Deus. Lembrar que nós temos uma nação cristã e pedir a Deus que intervenha, dando sabedoria aos homens de bem, não só do Brasil como de fora, para mudar o quadro que aqui se encontra.
Nós estamos sob julgo de bestas feras que se acham deuses e que estão esmagando o nosso povo. E isso tem que acabar.